Eu sou Maria Terezinha de Badim, numeróloga cabalista, e hoje eu estou passando para falar aos meus clientes e seguidores um pouco sobre a curiosidade que eles têm manifestado a respeito desse movimento do ano 2020 que gera uma energia 40 e que coincidentemente 40 é um número muito citado nas escrituras bíblicas. E confirmando isso então, a gente tem os 40 dias em que Noé passa na arca junto com os seus. E segundo a lenda, nesses 40 dias ele comeu apenas peixe. Por isso a Igreja Católica sugere que na Quaresma, que é o período que por acaso estamos também experimentando, né, junto com essa quarentena do coronavírus, que a gente troque, principalmente nas quartas e sextas-feiras, a carne pelo peixe. O que a gente tem ainda falando de 40 lá na Bíblia? A gente tem a Quaresma, um período marcado entre a quarta-feira de cinza e sábado de aleluia. E esse período não necessariamente é de 40 dias, mas é no mínimo 40 e no máximo 49. Tempo em que a gente experimenta 7 luas. O que mais temos lá na Bíblia falando dos 40? Os 40 dias de jejum de Moisés. Temos ainda o povo de Israel que durante 40 anos caminha em busca da terra prometida. Nós temos Elias, que durante 40 dias e 40 noites caminha para alcançar o monte Horeb. Nós temos Jonas profetizando que seriam necessários 40 dias de julgamento para que Nínive pudesse então e enfim se arrepender. E aí a gente vem para um período mais conhecido, que é o período de Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Jesus de Nazaré passa 40 dias em jejum, caminhando pelo deserto, tendo contato consigo mesmo, e nesse período também em que ele é tentado pelo demônio. Nós temos também na Bíblia dizendo que Jesus é considerado humanamente morto durante 40 horas. Isso acontece entre as 15 horas de sexta-feira, por isso na Quaresma se fala da Sexta-feira Santa, e às 7 horas da manhã de sábado. Bom, e se a gente trouxer esse 4 para um tempo mais próximo de nós? Vamos falar da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela dura 4 anos. Ela aconteceu entre 1914 e 1918. Coincidentemente, em 1918, ao final da guerra, a gente tem também a gripe espanhola, que está dentro desses 4 anos. Quer dizer, aquilo que a guerra não conseguiu dissipar, veio a gripe espanhola, que matou 50 ou 500 milhões de pessoas, qualquer coisa nesse número, tá? No mundo inteiro. Tá? O Brasil teve uma catástrofe, né? Se você tiver curiosidade, busque lá. Bom, essa Primeira Guerra Mundial, ela não se acaba. Ela tem um lastro alemão que, descontente com os rumos que a Primeira Guerra teve para poder terminar, quer dizer, o acordo que foi feito, a Alemanha inicia a Segunda Grande Guerra Mundial, invadindo a Polônia. Essa próxima guerra vai durar 6 anos, fechando então um ciclo, como na árvore da vida se diz que todos os ciclos começam em 0,1 e terminam em 10. Então essa Segunda Guerra Mundial com 6 anos termina em 10 anos. Por que eu estou falando isso tudo? Pela curiosidade dos números. Os números são tagarelas e eles revelam a quem sabe ouvir. Bom, a gente tem então a virada do milênio e entramos no milênio 2000. E eu falo sempre que o milênio 2000 ele vem com um pedido.
ele vem com um grito de socorro. Ele vem pedindo que a gente deixe de olhar o próprio umbigo para olhar o coletivo, para ser solidário. Quando a gente tem a casa 2, a gente tem o que nós chamamos na árvore da vida de Biná. E Biná é entendimento, é compreensão. Caminhamos por esse novo milênio apenas 20 anos. Então nós somos apenas crianças nessa caminhada de entendimento, de compreensão, de maturidade para viver esse novo milênio. Aos meus clientes, com os quais eu tive no final do ano passado, início desse ano, e eu falei exaustivamente sobre esse ano 2020, que a gente teria um ano completamente novo, uma energia completamente nova. A gente nunca experimentou isso antes. Quem está vivo não experimentou essa energia antes. Ninguém teve a oportunidade de viver um ano 2020. E aí eu quero trazer essa explicação aqui para a árvore da vida, para ficar um pouco mais claro do que o que é esse 4. Esse 4 que a gente vivenciou e vem vivenciando, né? A cada 9 anos a gente volta para uma energia 4, mas especificamente 2020 ele tem algo diferente. Sempre que eu tenho um 0 depois do número, esse 0 amplia as qualidades e os defeitos desse número. Logo, se eu tenho um 40, o 4 é a casa da misericórdia, o contrário disso é a falta de misericórdia. Muito bem. Eu queria trazer essa explicação que talvez não fique muito claro para quem pela primeira vez está me assistindo. Mas os meus clientes, aqueles que já participam dos meus cursos, dos meus seminários, certamente vão relembrar daquilo que eu vou falar. Gente, quando a gente tem o número 4, a gente tem, na verdade, um número, aqui na árvore da vida, um número que abre a energia humana. O 4 é o primeiro número humano na grade de números. Porque o primeiro triângulo que a gente tem aqui em cima, o número 1 é o princípio. Quando você pensa no número 1, é aquele que abre, é aquele que inicia, é aquele que lidera. Então, na árvore da vida, o 1, 2 e 3 são números divinos. É aquilo que a gente repete, mas por vezes a gente não sabe o que a gente está repetindo. A gente fala da Trindade. E a Trindade é Pai, Filho e Espírito. Pai, Filho, Luz. Quando eu trago isso, essa mesma Trindade para o mundo humano, é Pai, Mãe e Filho, terreno. Mas quem abre essa energia do próximo triângulo é o 4. Portanto, 4 é terra. 4 é matéria. 4 é o poder que, quando bem trabalhado, traz o bem. Quando é com ego, quando é com arrogância, traz a dificuldade. Então, o que a gente está vivendo, qual é o aprendizado que a gente tem nesse ano 2020? Se eu tenho duplo 2 e esse 2 pede que eu seja solidário, que eu divida, que eu não pense só em mim, o que a gente está vivendo hoje? O que as pessoas estão dizendo? Enquanto tem muita gente, eu entendo também, eu compreendo por que estamos preocupados, todo mundo parado, e como é que vai ficar lá na frente. E eu tenho dito, lá na frente a dificuldade só vai ter aqueles que se mantiverem, não negligenciarem e mantiverem a quarentena para estar vivo e aprender com o reinício depois desse tempo que a gente vai ter que passar. Então, de novo, na árvore da vida, o primeiro triângulo, 1, 2 e 3. Eu poderia dizer que
trazendo para a vida bem prática, quando a gente pensa numa empresa, um é quando você inicia essa empresa. O 2 é quando você começa a sociabilizar com funcionário, com fornecedor. O 3 é quando você leva essa empresa para ser conhecida, para colocar no palco. Mas é o 4 que é o chão de fábrica, é o 4 que realiza. Eu falava muito isso no final do ano passado, que esse é um ano de... quem é que ia trabalhar muito? As fábricas. Aqueles que fabricam, aqueles que realizam a construção civil e por aí afora. E que esse era também um ano de educação, que a gente precisava se reeducar. Que esse é um ano de fundamento. Tá tudo aqui, gente. Então, tem tudo a ver o movimento que a gente está vivendo com as profecias bíblicas? Tem. Profecias que, segundo a história, realmente aconteceram. Certamente, daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, um grande numerólogo falará disso. Vai incluir nessa linguagem dos números, na tradução que a numerologia cabalística faz de cada momento que a gente está vivendo. Vai estar incluso lá, que no ano de 2020, um ano diferenciado, com duas energias 2, com 2-0, trouxe para a humanidade um novo aprendizado, um novo recomeço, exigiu que a gente se reinventasse. Depois de, como Moisés, ficar 40 dias, Jesus jejuando, Moisés 40 dias e 40 noites numa arca, apenas comendo peixe, e aí recomeça e a gente tem uma nova energia, um novo movimento e um novo ser humano. Então eu não tenho dúvidas que quando a gente passar por isso e o horizonte, as luzes brilharem e a gente fizer a mudança de 2020 para 2021, quando vem a energia do 5, que é a energia dos ares e dos mares, a gente estará falando deste período como um período necessário para nos fortalecer. Certamente, essa conversa que eu estou fazendo com você vai fazer com que você tenha mais perguntas. O nosso encontro de hoje é em cima de muitas perguntas, muitas interrogações que eu recebi. Se esse instigar você a novas perguntas e que eu me sentir capaz de responder, vai ser um prazer. Então, mande as suas perguntas e as suas sugestões, porque nesse momento de quarentena, tudo que a gente tem é tempo para você. Muito obrigada.